Capítulo 7. Vida no campo. O ideal divino. Embora tudo o que Deus criou fosse perfeito e belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra que Deus havia criado para tornar Adão e Eva felizes, ele lhes manifestou seu grande amor, plantando um jardim especialmente para eles. Uma parte de seu tempo devia ser passada na alegre ocupação de cultivar o jardim, e outra parte em receber as visitas de anjos, ouvindo suas instruções e em agradável meditação. Seu trabalho não era cansativo, mas agradável e revigorante. Esse belo jardim devia ser o lar deles, sua residência especial. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade. Luta diária com as dificuldades e provações. Desprendimento, economia e serviço paciente. Feito com contentamento. A hora de estudo junto à mãe, com o pergaminho das Escrituras aberto. A tranquilidade do amanhecer ou do entardecer na área verde do vale. O sagrado ministério da natureza. O estudo da criação e da providência. E a comunhão com Deus. Essas foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. Longe das cidades. Deve-se sair das cidades o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra, onde seja possível ter um jardim, em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. Saiam das cidades. É minha mensagem neste tempo. Estejam certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhada para São Francisco, do modo como é hoje, falaria à nossa inteligência, mostrando-nos a necessidade de sair das cidades. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não se imagina, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Sua punição será proporcional a seus pecados. Quando uma cidade é destruída, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão se construídas casas nessa mesma cidade destruída. Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas leiam o capítulo 11 de Apocalipse. Leiamos cada um dos versos e aprendamos o que ainda está para ocorrer nas cidades. Leiamos também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Alcançar as cidades por meio de postos avançados. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não se deve colocar o povo de Deus nelas para morar, mas para visitá-las e para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Durante anos me foi ministrada a revelação especial a respeito do nosso dever de não centralizar nossa obra nas cidades. A agitação e confusão que enchem essas cidades, as condições nelas criadas pelos sindicatos trabalhistas e as greves, se tornarão um grande obstáculo para a nossa obra. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela cidade pecaminosa e contaminada. Tudo quanto Ló e a família dele fizeram em Sodoma poderia ter sido feito, mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. No momento, alguns serão obrigados a trabalhar em Chicago, mas esses deveriam estar preparando centros de trabalho em distritos rurais, de onde deveriam sair para a obra na cidade. O Senhor gostaria que seu povo olhasse em torno de si e adquirisse lugares humildes,
não muito caros, como centros para o seu trabalho. E de tempos em tempos, lugares maiores virão ao seu conhecimento, os quais eles poderão comprar por preço surpreendentemente baixo. As bênçãos de um ambiente natural. Outra vez dizemos: saiam das cidades. Não considerem uma grande privação ter que ir para as colinas e montanhas, mas busquem esses retiros, onde possam estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está para vir. Por esse motivo é que digo ao nosso povo: não considerem uma privação ser chamados a abandonar as cidades e se mudar para a zona rural. No campo, muitas bênçãos aguardam os que quiserem se apoderar delas. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. O desenvolvimento do caráter no campo. Pais vão com a família para as cidades, porque em sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada para fazer, quando não estão na escola, obtêm educação da rua. Das más relações adquirem hábitos nocivos e uma vida desregrada. Se os filhos forem enviados para escolas situadas na cidade, onde todo tipo de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los, a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. É tempo de nosso povo tirar suas famílias das cidades, levando-as para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos de mais idade serão enredados e pegos pelo inimigo. Não há uma família em 100 que tenha se beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, esperança, amor e felicidade podem muito mais ser alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tiremos nossos filhos do cenário e dos sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar ao coração deles a verdade da palavra de Deus. Melhor saúde física no ambiente rural. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar os filhos dessas coisas, pois todo organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. Para muitos dos que residem nas cidades, sem ter um cantinho de relva verde em que pisar, que olham ano após ano para pátios imundos, becos estreitos, paredes e pavimentos de tijolo e céus nublados de poeira e fumaça, se pudessem ser levados a alguma região agrícola, cercada de campinas verdes, matas, colinas e riachos, céu limpo e ar fresco e puro do campo, isso lhes pareceria quase um paraíso. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O constante risco de contato com doenças, o predomínio de ar poluído, água e alimento impuros, as habitações lotadas, obscuras e insalubres, são alguns dos males enfrentados. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apertasse em edifícios e cortiços. Cultivar o próprio mantimento. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde poderá se estabelecer na terra, cultivar as próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirem as famílias das cidades. Várias vezes o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora,
a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Saiam das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e estarão livres da interferência dos inimigos. Instituições fora das grandes cidades. Sejam designadas pessoas de são juízo, não para alardear suas intenções, mas para descobrir propriedades em distritos rurais, de fácil acesso às cidades, apropriadas para pequenas escolas de preparo para obreiros, e onde se possam também prover condições para tratamento de enfermos e pessoas angustiadas que não conhecem a verdade. Procurem esses lugares justamente fora das grandes cidades, onde possam ser adquiridos edifícios apropriados, seja como doação por parte dos proprietários ou comprados por preço razoável com os donativos de nosso povo. Não levantem edifícios em cidades barulhentas. Corambourg, Nova Gales do Sul. Onde deve ficar nossa escola bíblica australiana? Se as escolas fossem estabelecidas nas cidades ou a poucos quilômetros delas, seria muito difícil neutralizar a influência da educação anterior recebida pelos alunos com relação aos feriados e as práticas relacionadas com eles, tais como as corridas de cavalos, as apostas e o oferecimento de prêmios. Verificaremos ser necessário estabelecer nossas escolas fora e distante das cidades, mas não tão longe que não possam estar em contato com elas, para lhes fazer bem e permitir que a luz resplandeça em meio às trevas morais. Tudo com relação a este lugar me impressionou favoravelmente, a não ser o fato de que estávamos longe das grandes e movimentadas vias de comunicação, e, portanto, não teríamos a oportunidade de deixar brilhar nossa luz em meio às trevas morais, que cobrem nossas grandes cidades, como uma mortalha. Essa parece ser a única objeção que encontro. Mesmo assim, não seria aconselhável estabelecer nossa escola em uma de nossas grandes cidades. Mais do que nunca, estou convencida de que este é o local certo para a escola. Huntsville, Alabama. Os que têm a seu cargo o trabalho das escolas em Graceville e Huntsville deviam ver o que pode ser feito por essas instituições para estabelecer indústrias, de modo que nosso povo, desejoso de abandonar as cidades, possa obter casas modestas, sem muito gasto e ainda encontrar emprego. Estava nos planos de Deus que fosse adquirida a fazenda do colégio de Huntsville. Ela está numa boa localidade. Perto dela há grandes viveiros de plantas em que alguns dos estudantes têm trabalhado durante o verão, a fim de ganhar dinheiro para pagar suas despesas no colégio. A fazenda do colégio de Huntsville é um lugar muito bonito, e com os seus mais de 120 hectares de terreno, deve realizar muita coisa no âmbito do preparo industrial e da produção de colheitas. Recentemente me foi perguntado: não seria bom vender o terreno em Huntsville e comprar uma propriedade menor? Recebi a instrução de que essa fazenda não deve ser vendida e de que o local possui muitas vantagens para o desenvolvimento de uma escola para negros. Berry Springs, Michigan. Ouvi dizer que há a intenção de localizar o colégio em Berry Springs, no sudoeste de Michigan. Estou muito contente com a descrição desse lugar. Num lugar como Berry Springs, o colégio poderá se tornar uma lição prática, e espero que ninguém se interponha para impedir que essa obra seja levada avante. A boa mão do Senhor tem estado com o nosso povo na escolha de um lugar para o colégio. Esse local corresponde às representações que me foram feitas a respeito de onde o colégio deveria se localizar. Ele está longe das cidades, e há terras em abundância para fins agrícolas, e espaço para que as casas não precisem ser construídas perto umas das outras. O terreno é mais que suficiente para que os estudantes sejam instruídos no cultivo do solo. Ao mudar a faculdade de Battle Creek e estabelecê-la em Berry Springs, os irmãos Megan e Sutherland agiram em harmonia com a luz dada por Deus. Eles têm trabalhado bastante e com grandes dificuldades. Deus tem estado com eles. Ele tem aprovado seus esforços. Stoneham, Massachusetts.
O Senhor, em sua providência, abriu o caminho para seus obreiros darem um passo à frente na Nova Inglaterra, um campo em que deve ser realizada uma obra muito especial. Os irmãos conseguiram fazer com que o sanatório fosse transferido de South Lancaster para Melrose, um lugar mais perto de Boston, mas suficientemente afastado dessa cidade movimentada para que os pacientes possam ter as condições mais favoráveis ao restabelecimento da saúde. A transferência do sanatório da Nova Inglaterra para um lugar tão próximo à cidade de Boston está nos planos de Deus. Quando o Senhor se dispõe a preparar o caminho diante de nós, que ninguém recue, colocando em dúvida a sensatez de prosseguir ou recusando dar encorajamento e ajuda. A mudança do sanatório da Nova Inglaterra de South Lancaster para Melrose me foi apresentada como sendo dirigida pelo Senhor. Tacoma Park, Washington, D.C. O local que foi conseguido para nosso colégio e sanatório é tudo o que se podia desejar. O terreno se assemelha às representações que me foram mostradas pelo Senhor. Ele se ajusta muito bem ao desígnio para o qual deve ser usado. Contém amplo espaço para um colégio e um sanatório, sem aglomerar essas instituições. A atmosfera é pura e a água também. Um belo riacho atravessa nosso terreno de norte a sul. Esse rio é um tesouro mais valioso do que ouro e prata. Os locais para as construções ficam sobre belas elevações, com excelente escoamento. Certo dia, fizemos um longo percurso por diversas partes de Tacoma Park. Grande parte do município é uma floresta natural. As casas não são pequenas e aglomeradas, mas espaçosas e confortáveis. Estão rodeadas de pinheiros viçosos de segunda produção, carvalhos, bordos e outras belas árvores. A maioria dos donos dessas casas são homens de negócios, e muitos deles são funcionários nas repartições do governo em Washington. Vão diariamente à cidade e, ao anoitecer, retornam às suas residências tranquilas. Foi escolhido um bom local para a gráfica, com fácil acesso ao correio, e também se encontrou um local para uma casa de culto. Parecia que Tacoma Park fora especialmente preparada para nós, e que estava esperando para ser ocupada por nossas instituições e seus obreiros. O Senhor me revelou claramente essa questão. A obra de publicações que tem sido levada avante em Battle Creek deve, por enquanto, prosseguir perto de Washington. Se depois de algum tempo o Senhor disser, mudem-se de Washington, devemos nos mudar. Madison, Tennessee. Fiquei surpresa quando, ao falar do trabalho que desejavam fazer no Sul, eles disseram que iriam estabelecer uma escola em algum lugar a grande distância de Nashville. De acordo com a luz que me foi dada, eu sabia que isso não seria o mais adequado, e os informei a esse respeito. A obra que esses irmãos, E.A. Sutherland e P.T. Megan, podem fazer, devido à experiência obtida em Berry Springs, deve ser levada avante num local de fácil acesso a Nashville, pois essa cidade ainda não foi trabalhada como deveria. Seria uma grande bênção para os obreiros da escola estarem próximos de Nashville, para poderem se aconselhar com os obreiros que trabalham ali. Ao procurar um lugar para a escola, os irmãos encontraram uma fazenda de 162 hectares, a uns 15 quilômetros de Nashville, a qual estava à venda. O tamanho da fazenda, sua situação, a distância em que se encontra de Nashville e a quantia razoável pela qual poderia ser comprada pareciam apontar para ela como o lugar ideal para a obra da escola. Recomendamos que esse local fosse comprado. Eu sabia que todo o terreno acabaria sendo necessário. Mountainville, Califórnia. Também foi dada a instrução de que a Pacific Press deve ser transferida de Oakland. Com o passar dos anos, a cidade cresceu, e agora é necessário estabelecer as instalações da gráfica numa localidade rural, onde seja possível conseguir terrenos para as residências dos funcionários. Os que estão ligados aos nossos centros de publicações não devem ser obrigados a viver nas cidades abarrotadas. Devem ter a oportunidade de conseguir casas
em que possam ser capazes de viver sem exigir salários altos. Montanville é uma cidade que tem muitas vantagens. Está cercada de belos pomares. O clima é ameno e podem ser cultivadas frutas e hortaliças de todas as espécies. A cidade não é grande, mas tem luz elétrica, carros de transporte de malas postais e muitas outras vantagens que geralmente só podem ser vistas nas cidades importantes. Algumas pessoas têm desejado saber por que nosso escritório de publicações deve mudar de Auckland para Montanville. Deus está conclamando seu povo a abandonar as cidades. Os jovens que estão ligados às nossas instituições não devem ficar expostos às tentações e à corrupção encontradas nas grandes cidades. Montanville parece ser um local favorável para a gráfica. Loma Linda, Califórnia. Somos gratos ao Senhor pelo fato de termos um bom sanatório em Paradise Valley, a 11 quilômetros de San Diego, um sanatório em Glendale, a 13 quilômetros de Los Angeles, e um grande e belo local em Loma Linda, a uns 100 quilômetros ao leste de Los Angeles, e perto de Headlands, Riverside e San Bernardino. A propriedade de Loma Linda é um dos mais belos locais de sanatório que já vi. Loma Linda é um lugar que o Senhor designou especialmente para o preparo de médicos missionários. Aqui há vantagens maravilhosas para uma escola. A fazenda, o pomar, o pasto, os grandes edifícios, os amplos gramados, a beleza, todos constituem uma grande bênção. Este lugar, Loma Linda, tem vantagens maravilhosas. E se aqueles que estão aqui aproveitarem fielmente as vantagens para se tornarem verdadeiros médicos missionários, eles deixarão sua luz brilhar para as pessoas ao seu redor. Precisamos buscar diariamente a Deus, pedindo que nos seja concedida sua sabedoria. Dispomos aqui de vantagens ideais para uma escola e para um sanatório. Há vantagens para os alunos e grandes vantagens para os pacientes. Fui instruída sobre a necessidade de haver nesta localidade uma escola dirigida de acordo com os princípios das antigas escolas dos profetas. Os médicos devem obter aqui sua educação. Em Gwen, Califórnia. Depois de haver examinado esta propriedade, declaro que ela é superior em muitos aspectos. O colégio não poderia estar mais bem situado. Fica a 13 quilômetros de Santa Helena e está livre das tentações das cidades. Com o tempo, terão que ser construídos mais chalés para os estudantes, e eles mesmos poderão construí-los sob a direção de professores competentes. A madeira poderá ser preparada no próprio local da obra, e os estudantes poderão aprender como construir de maneira correta e eficiente. Não precisamos ter receio de beber água impura, pois aqui ela nos é suprida em abundância do reservatório do Senhor. Não sei como ser suficientemente agradecida por essas numerosas vantagens. Percebemos que o Senhor sabia do que precisávamos e que foi sua providência que nos trouxe até aqui. Deus queria que estivéssemos aqui e nos colocou neste lugar. Eu tinha certeza disso quando vim para esta localidade. Creio que, ao andar por estes campos, chegarão à mesma conclusão, isto é, que o Senhor designou este lugar para nós.